pai, minha baliza na vida. Tudo que eu faço hoje, eu penso nele. As coisas certas e as coisas erradas. Para mim foi um grande homem de grandes histórias. Foi um cara pai, foi um cara amigo, foi um cara criador de várias coisas. Sinto falta dele, sinto falta da mamãe. Sinto falta de tudinho. O segundo pai. Para mim ele foi o segundo pai. Eu não tenho nem palavras para mensurar que vô era esse. Era um vô que ele tirava a comida do prato dele para dar para os netos. O Raimundo Pereira, para mim, em primeiro lugar, foi meu pai. Ele que me criou, ele que me acolheu como pai, como avô. Ele que foi tudo para mim. Raimundo Pereira era meu avô querido. Foi meu segundo pai. Um homem pelo qual eu creio que a minha personalidade foi iniciada por ele. Era meu tio, irmão da minha mãe. Era uma pessoa bacana, pessoa alegre, divertida. Não é difícil falar de tio Raimundo. Era uma pessoa maravilhosa. Gostaria que ele tivesse ficado mais tempo aqui com a gente, mas infelizmente Deus não quis ou o levou. Mas permanece em nossas memórias, na minha principalmente, das minhas filhas, dos meus primos, dos meus parentes. Só coisas boas que ele deixou pra gente aqui. Ia pro Rio com as meninas, vinha do Rio com as meninas, aqui, uma aqui, outra aqui, as três, nas costas. Trazia e botava aqui dentro de casa. Era um licude com essas netas e gostava muito dessas meninas. Maria. Eu queria muito que ele estivesse aqui entre nós, porque eu queria muito que minhas filhas conhecessem quem era o Raimundo Pereira, né? Que um vô igual esse. Foi um grande exemplo na minha vida. Se perguntasse lá de Brasília, o cara fosse de Barra do Corte, de algum lugar por aqui, perguntasse quem era Raimundo Pereira, ele dizia: Raimundo Pereira é aquele cara esculhambado, tá? Que toma o dia que ele quiser tomar todos, ninguém mexe com ele. Ninguém mexe com ele, porque realmente ele era um cara bem visto, bem querido dentro da cidade. Onde ele chegava, todo mundo conhecia a família dele, tudo, inclusive o Raimar, Regi, o Rubimar, Elismar, todo mundo, mas principalmente o Regimar e o Raimar. Eu tenho vários traços dele. Dizem que eu sou um pouco mais dura e ele era assim, só que nós somos sinceros. Eu acho que o nosso jeito de falar, que às vezes é mal interpretado, porque a gente não tinha muito filtro, ele não tinha muito filtro, e eu também às vezes não tenho muito filtro quando vou falar. Então é isso que eu tento tratar em mim, para que as pessoas não interpretem que eu sou grosseira, ignorante, que às vezes isso resplandece. Foi uma criança que, aliás, no seu meio de criança, na sua época, ele perdeu sua mãe, para começar. Então ficou seu pai e tal, aquele negócio, Luiz Pereira, onde morou muito tempo aqui em Barra do Corda, né? Depois migrou para a cidade de Pedreiras, onde lá faleceu, certo? Então, o tio Raimundo, como era conhecido, chamado por mim e outros, ele na verdade era meu primo, mas só que eu a conheci já depois de muito tempo e eu pequeno, então eu admiti como meu tio, certo? Então eu tinha ele como tio, né? Meu tio Raimundo, certo? Então ele foi criado pela vovó, como sua mãe, a Raimunda, foi criada pela vovó, né? Eu lembro de um ritual que ele fazia de levar a gente para o rio. Ele botando a gente nas costas, né? E dar banho, e cortar a unha, e passar escovão.
Depois a gente vinha pra cá e ele pegava, bora, farra fila pra arrumar o cabelo. Botava uma cadeira, a gente sentava na frente, até do tipo de creme que ele passava no nosso cabelo. Que na época o nome era Colene, que eu acho que hoje nem existe mais. Passava bastante no cabelo. Ficava assim, grudado na testa, com um pente que ele tinha, que puxava assim. Que eu não sei como não ia a testa pra trás. Aí pegava uma escova e fazia assim, ó, vá, vá, que era pra gente sentir no couro mesmo, lá dentro. Sinto muita falta de banhar no rio por conta dele, que ele, depois que ele faleceu, fez muita falta pra gente. A gente que não queria muito ir pro rio, por conta disso que lembrava bastante dele. O meu pai trabalhou primeiro como vaqueiro do meu tio Astério Pinto. O teu avô, ele teve várias funções, né? Ele era um homem trabalhador, foi agricultor, depois foi comerciante, era um grande trocador, gostava muito de troca, comprava um cavalo, um animal que fosse, às vezes muito feio, lembro disso demais, né? Me inspirou até muito essas coisas dele, né? E ali ele pegava aquele animal e ele transformava em pouco tempo. Eu fiquei achando aquele negócio de trocador. Pegava um produto, comprava e vendia por, às vezes, até questão de 1 ou 2 dias, por o dobro do que ele comprava. Por exemplo, um animal. Ele comprava um animal feio, ele cortava as unhas dos pés, as quilinas, né? Cortava, deixava, comprava sela, tudo, deixava o animal bonito. Aí naquele mesmo dia, às vezes as pessoas diziam, Pereira, quer vender peirão, quer vender o... Bora, ele vendia. Morava aqui em Barra do Corda, casou-se com a tia Nilmar. Tia Nilmar aqui da Taboca, né? Minha mãe conseguiu um emprego no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E ela foi trabalhar no Conduru, um povoado assim, muito próximo daqui da cidade. Aí passaram muito tempo no Conduru, aquela coisa toda. Aí lá ele melhorou mais de vida e tudo, com serviço de roça, serviço de trocas, como eu falei anteriormente, né, mencionei. Então, de lá eles foram para o São José dos Pacheco, onde ele adquiriu uma condição melhor. Aí lá ele foi ser comerciante. Começou com uma merceariazinha, depois, ao longo dos dias, ele foi aumentando o comércio dele, que ficou um dos comércios maiores da cidade. Depois comprou um carro, um Jeep, aí foi fazer linha. Naquela época era algo muito importante, um Jeep, para você vir de Jeep daquela região e tudo. Então o Jeep vinha cheio, não só por dentro, mas pelas laterais. Pessoas apregadas, sentadas nas laterais e vinha naquele trecho todo. Ele vinha do interior, trazia as pessoas e à tarde ele voltava com os mesmos que vieram para fazer compras, porque o pessoal gosta muito de vir para a cidade fazer compra, que o que não tem no interior o pessoal vem comprar na cidade. Então aí o tio Raimundo ganhou muito dinheiro nessa época, né? Melhorou muito de vida, até chegaram e voltarem à Barra do Corda, né? Aonde hoje tem aquela casa situada ali, que é a casa da família. Ali foi onde ele lutou pelos seus últimos tempos, né? Mais ou menos por aí. Taxista? Era. Eu acho que ele era taxista. Táxi. Era taxista. Agora que eu lembrei. Eu sei que ele era taxista, mas assim, eu não tenho muitas lembranças, tipo, dele saindo de casa para ir trabalhar. Eu não tenho essa lembrança. Eu sei que eu lembro que ele ficava ali na praça, onde tinha um ponto, mas eu não lembro desse ritual de sair de casa para ir trabalhar, não lembro. Eu só soube que ele trabalhou de taxista e na época, acho que ele já era aposentado, então eu só vi ele mesmo. De vez em quando alguém pedia para ele fazer uma corrida no interior e ele ia, eu ainda lembro ele ainda fazendo algumas corridas, como se fosse um táxi particular. Mas eu creio que ele já era aposentado naquela época. E ele é um cara que nunca faltou dinheiro no bolso dele por isso, porque ele é um cara vivedor. E a memória que eu tenho do meu pai era um jumento que ele tinha e colocava uma cangalha com 2 jacazes, botava eu de um lado e a Guilmar do outro. E o Raimar no meio, ele ia puxando o jumento para levar a gente para o rio e trazer água. É a primeira memória que ficou do meu pai. O que eu me lembro mais é dos quando nós morávamos no São José, que ele me ensinando a dirigir no Jeep. Eu tinha mais ou menos 6, 7 anos e ele botava a almofada no banco para eu poder enxergar. Veja bem a coragem, naquele tempo não tinha guarda de trânsito, não tinha polícia rodoviária, nada.
Ele vinha me deu para dirigir esse jipe, ele ia no capuz de um lado sentado e uma outra pessoa do outro lado, eu dirigindo o jipe cheio de gente, carregando, porque ele fazia a linha para São José. O que mais me recorda é isso aí, dele. E também das partes de limpeza dela também, que era... nós puxamos para ele. Aí pegava a vassoura, o caminhão, o carrinho de mão e começava a varrer de bem daqui de casa até lá em cima. Ficava limpinho. Se chovesse agora, de manhã, por exemplo, à tarde já estava tudo cheio de areia lá. Ele tinha que ir com carro de mão, com vassoura, com pago, tudo para limpar a porta da rua. E os vizinhos até se incomodavam. Aí dizia assim para mim, Dadá, teu pai acorda cedo demais. Aí começa a conversar, o povo que passa na rua, ele fica chamando e conversando alto, que termina acordando a gente. Esse Pereira não é gente, não. Ele gostava de tudo bem limpinho. Principalmente o quintal, a área da frente, ele gostava de limpar tudo. Pegava a vassoura, né, ia limpando tudo, ia para lá, para frente, para trás. O hábito do meu pai era levantar cedo demais e abrir as portas e janelas para a gente também acordar. Meu pai foi um grande pai que cuidou de 8 filhos. Ele cuidou de 8 filhos. São 3 homens e 5 mulheres. Então, assim, a memória é que nós tivemos tudo, porra. A gente não era rico. Meu pai não era rico. Ele dava toda a condição, todas as condições para os 8 filhos se destacarem, entendeu? Em termos de aparência, em termos de tudo. Sempre ser muito farto em tudo que ele fazia. De carne, de alimentação, de tudo. Tudo pra gente era farto, de não faltar nada dentro de casa. Inclusive, eu estava lembrando de uma situação que aqui todos os netos tinham um pé de manga. E todo mundo tinha o seu pé de manga. Cada neto tinha o seu pé de manga. Minha primeira bicicleta Monareta Brasiliana 64. É a bicicleta pequena que ele comprou. Até os outros irmãos ficavam com ciúme, porque a maioria das vezes era eu era mais velho, né? Aí eu abusei de andar dessa bicicleta, pedi para ele trocar num cavalo. Ele trocou num cavalo e me deu esse cavalo. Outra coisa que eu achava bonito lá, que eu queria que ele fizesse, mas ele não fez, era que a maioria das pessoas tinha uma chamada cartucheira, cheia de bala e o revólver. E eu achava bonito aquilo lá e pedi para ele comprar para mim. Ele disse, não, isso aí não. Aí foi só o cavalo mesmo, que eu abusei também, ele vendeu. Trocou, parece que em gado, trocou esse cavalo em gado. Todo mundo tinha que almoçar no mesmo horário, ali na hora do almoço, por exemplo, meio-dia, todo mundo tinha que estar sentado almoçando, entendeu? Ele tinha isso com ele. Quando ele bebia, a gente faltava pouco morrer de fome. Por quê? Porque isso era para almoçar todo mundo junto e a gente ficava esperando até 1h da tarde para ele chegar e ele tomando todas na rua. Aí do meio pro fim a mamãe dizia, não, vamos almoçar aqui, hoje é o dia. Ele não vai chegar para almoçar junto. Eu lembro de uma coisa que ele pedia para mim, né? Miminha, tira o pegadinho pro vovô. Ele gostava muito de pregado. Aquele pregado da panela. Karime foi criada quase aqui em casa. As outras não, e daí eu para dormir com a mãe, a Karime. E aí a mãe morava lá no Ingrid, e todas as vezes que eu ia pra lá era o chororô. Eu ia e eles iam me buscar. Na hora que ela saía daqui, a mãe começava a chorar. Mas ele pegava e ia buscar ela, botava aqui, sabe, no pescoço e trazia ela. Aí, botava dentro de casa aí, a gente parava de chorar. Sábado e domingo era para o divertimento dele. Ele gostava muito de beber. Dele beber, ter a cervejinha dele, mas ele não abusava. Dele brincar com a cachorra, com os vizinhos, chamando de corno, chamando a Michela, tu já... Isso e aquilo. Tinha umas saliências que a gente ria, que era molecagem na época dele, bêbado, que todo mundo gostava, todo mundo ria, né? Das coisas que ele falava na época. Meia-noite, aí bebo. Aí comia aí na cozinha, quando a mãe levantava de manhã, estava o piseiro de arroz lá em cima da mesa e no chão. Ele não dava nem fé de que estava comendo, bebo. E chamava periquito, mas isso era alto mesmo. Essa periquita aqui,
No outro dia, a ressaca. Aí o que ele fazia? Ele mandava todo mundo e os outros irmãos, isso lá no São José, porque aqui não aconteceu muito, e limpar o quintal todinho, varrer o quintal todinho e botar gente para ir carregar o lixo para fora. Depois buscar água no rio, canga d'água, para encher o tanque que tinha lá, que não tinha água encanada, então a gente enchia aquele tanque de mais ou menos uns 1000 litros, mais de 1000 litros. De fazer isso aí muito. Ao mesmo tempo que ele era meio bravão, tipo, mas ao mesmo tempo ele era bem carinhoso, sabe? Assim, eu não sei te explicar mais ou menos assim, mas ele tinha a parte carinhosa também, lógico, da forma dele, né? Porque todo mundo tem a sua forma de ser carinhoso. Ele é um cara difícil, nervoso, correto. Ele pedia sempre para os filhos, falou, vocês andam na linha, cara. Vocês andam na linha, porque se vocês saltar fora da linha aí, ele tinha um chicote da barriga do boi, aquele couro bem grosso. Ele dividia em 4. Ele subia bem aqui e jogava em cima para secar, que a hora que precisava dar lapada, ele dava lapada até arrancar o couro da costa. Mas mesmo assim a gente amava ele. No fundo, ele era uma manteiga derretida, como eu. O dia normal, na minha casa grande, na minha infância, era uma bacia que ele colocava, espremia limão, colocava água, rapava uma rapadura e botava farinha de puba. E ali naquela bacia, nós éramos eu, a Guilmar, o Raimar, o Regimar e a Perpétua. Nós 5 comíamos, era o nosso lanche nessa bacia, todos 5. E no almoço era a mesma coisa. Ele colocava almoço para todos juntos e nós comíamos juntos. Eu vinha da escola, então muitas vezes ele pegava a gente lá em casa. Às vezes nem era vindo da escola, a gente estava em casa, do nada ele aparecia, bora! A gente subia no jipe dele que ele tinha, eu, aqui, o Karime, né? E a gente vinha pra cá ele trazia, que a gente às vezes almoçava aqui, passava o dia, né? E da noite ele ia deixar, então às vezes a mãe descia, levava a gente. Então... E aí ficava aqui o dia todo, né? Almoçava. Eu lembro que aqui tinha uns pés de mamão. E às vezes ele gostava de comprar melancia, por exemplo. Uma melancia, ele partia a melancia no meio, pegava um monte de colher e a gente ficava aqui, ó, na mesa, um monte de neto. E comendo mesmo na colher, né? Mamão, melancia. Então era bem legal isso. A gente vinha pra cá, geralmente a gente almoçava, jantava, lanchava. Sempre foi em paz, sem briga, sem confusão. Que tem lares, né, que só vivem de briga, de confusão. E não, aqui não. Aqui nunca foi de xingamento, nunca foi de confusão. Sempre fomos lá em paz. Ele já estava na cidade aqui, a gente já estava morando aqui e tudo. E que a gente ia trabalhar e ele ficava dentro de casa, cara. Aqui, botava eu e meu irmão pra dirigir os táxis dele, eram 2 táxis, eram 2 Fusca. A gente dirigia os táxis e ele ficava aqui. Não é que ele ajudava a minha mãe, mas ele dava mais um conforto para ela. Ele bom, né? Era uma pessoa que quase nem falava, falava pouco, mas tomasse um copo de cerveja já abria. Abriu o que ele chamava assim, abriu o livro. Eu lembro muito que a gente morava no interior e eu estudava na cidade. E ele tinha um jipe de fazer linha daqui da Barra do Corda para o São José do Mearim. E na sexta-feira eu ia com ele e voltava na segunda bem cedo. E eu ia no capuz, toda aparecida, achando a bonitona, a filha do homem que tinha um carro. E eu ia de braços abertos, sentada no capuz do jipe até lá no São José. E o jipe atolava. E aí a gente ia empurrar. E um dos dias, empurrando, ele escorregou na ladeira, que era só maçapê, ele escorregou e caiu. No que ele caiu, ele saiu escorregando, foi bater lá, mas eu ria demais, até porque eu não posso ver ninguém cair, sabe? Todas as pessoas que caem na minha vista, eu já fico sorrindo, eu não sei ficar sem sorrir. Esse dia eu sorri tanto, ele sem graça, ficou muito sem graça. Então essas são tantas de que os outros vão contar. Olha, o Raimundo Pereira, ele era uma pessoa de destaque na Barra do Corda, assim. Por exemplo, ele de boa família, boa índole e tudo e tal, então ele é aquela pessoa, na época que nós vivíamos, nós tínhamos um sistema completamente diferente, né? Então, nós não tínhamos o que temos hoje, logicamente, né? Precisa eu frisar. Bem,
Então, a gente se alimentava, a nossa alimentação aqui era uma alimentação básica e tudo. As nossas formas de nos divertirmos era uma coisa restrita também, era muito pouco. Era através de uma bebida quente, a cachaça, por exemplo, que é a nossa bebida preferível aqui ainda de nossa cidade, certo? Inclusive eu gosto. Muito bem. E então o tio Raimundo, ele se destacava muito através da bebida, era um homem engraçado, assim, conversava muita coisa interessante, deixou muito legado nesse sentido. Todo mundo quando fala assim, o Pereirão, o Raimundo e tudo e tal, Pereira, então ele já era um destaque, né? Ele já se tinha aquele conhecimento, né? De palavras engraçadas e tudo, termos que ele usava no momento e tudo. E então aquilo fez com que ele virasse uma figura folclórica da nossa cidade, certo? O Régio mandou um par de sapato para ele e o sapato era grande, passou o folgado do pé dele. Aí tinha o Moisés, morava em frente à casa dele, era muito amigo de cachaça. Aí ele, Moisés, vem cá. Meu filho mandou esse par de sapato para mim, mas fica grande, rapaz, e me compra. Aí ele, rapaz, não tem dinheiro aí não. Não, tu me paga daqui uns 30 dias quando tu receber dinheiro. Moisés vendendo joia e tal. Ele, não, tudo bem, então sendo assim, caça logo. Aí ele calçou o sapato. Ele disse, entra aí no pico de cachorro. Bora tomar um ali, inaugurar o sapato. Aí foram lá, aquele abrigo do compadre Zula. Chegou lá, estava lá quando eu chego. Aí quando eu vou chegando, ele apontou. Eu digo, que é? Sapatão novo, bonito. Eu digo, é. Mas nunca me pagou. Tá me devendo. Uma mulher que quer andar bonito com o que é a lei, rapaz, nunca pagou. Aí o padre Moisés zangou, tirou o sapato, toma tua porra que eu não quero mais sair. Aí ficou descalço, né, o Pereira. Mas aí depois entraram todos no jipe e foram beber cachaça lá pro Rio. Não tinha banda com ele, era brincalhão. É a história de que ele gostava de tomar umas, eu era de menor ainda. Ele teve, não sei se foi a felicidade de que eu dirigisse, eu aprendi a dirigir. E um dia eu estava com uma rapaziada da minha época aí, umas 4, 5 pessoas, e falaram, tem festa no Tuntum. Vamos lá? Eu falei, vou roubar a chave do meu pai lá. Meti a mão no bolso dele, peguei a chave de uma rural que ele tinha, 0 km, e fomos para Tuntum. Fizemos toda a farra. Quando foi 4 horas da manhã, nós íamos embora. Saindo da estrada que pega Presidente Dutra, Barra do Corda ali, não deu 2.000 metros, eu bati num barranco lá e capotamos a rural, ficou as 4, 5 pessoas dentro. Não estava morto não, ninguém se machucou, mas ficou todo mundo dormindo dentro, no carro capotado. O conjunto que tocou a festa, passou lá e viu nós. Estava todo mundo dormindo, ele acordou todo mundo saiu, tudo doido, não sabia nem o que diabo tinha acontecido. E eles foram embora e deram notícia para meu pai. Quando eu cheguei em Barra do Corda, eu entrei por dentro da cidade, quando eu cheguei na esquina do Domingo Novaes, está meu pai com a mão no queixo, assim, só fez assim para mim. Falei, hoje eu tô morto, velho, quando cheguei em casa. Vim embora, parei a rural, que dentro não tinha essa cobertura, era só um lote aqui vazio aqui do lado. Parei aí e fui deitar. Falei, vou me preparar para tomar um ataque grande quando ele chegar. Ele chegou, chamou meu irmão, Raimar, só fez pedir para ele pegar essa desgraça desse carro e levar para o Juraci, que era o melhor lanterneiro e mecânico que tinha na cidade. Tinha vindo tecnologia de fora na época, era um cara bom. E o cara chegou lá, quando meu irmão chegou com a rural lá, ele falou, aqui não tem jeito não, isso aqui eu não dou jeito não. Então ele levar para uma concessionária Ford para poder recuperar ela. Anos se passaram, eu não trabalhava na época, era menor ainda, eu fui embora para Brasília. E eu falei, eu vou trabalhar para comprar uma fazenda para nós. Aí fui, fiquei acho que 2 anos lá. Quando eu voltei com um dinheirinho, voltei com um carrinho velho. E ele me falou, olha, o fulano de tal, era amigo, muito amigo dele, chama Zé Zico, era o protético da cidade aqui. Tem uma terra para vender. Vamos lá olhar? Eu falei, vamos. Moça, fui lá olhar essa terra do cara, à noite eu fiquei com medo na beira do rio, tanto peixe que tinha. Os peixes pulavam assim, faltava pular dentro do barco, assim, era peixe demais. Na época era fartura muito grande de peixe nesses rios. Hoje você não pesca nem piaba mais aí. E aí compramos a fazenda, formamos a fazenda, fizemos casa, botamos energia, botamos água, botamos luz, botamos telefone, botamos tudo.
E o ano passou. Para ele vir para essa fazenda, eu tive que comprar uma caminhonete para ele. Ele vinha voltar, carregar as coisas. Essa caminhonete tinha uma carroceria de ferro, né, de metalão. Ele arrancou essa carroceria, botou uma de madeira, jogou em cima e fazia o que ele queria. Meu pai fazia o que ele queria. Gado, a hora de vender ele vendia, comprava outra, ele fazia os negócios dele. Aí um belo dia, ele pegou essa caminhonete aqui na cidade e foi para lá. Tomou todas aqui e foi para lá, para a fazenda. Ele gostava de dormir lá. Quando chegou lá, estava chovendo, ele foi frear. A caminhonete não segurou o freio. Ele derrubou a cobertura do portão, derrubou e o telhado caiu todo em cima dela. E aí passou uns dias e tal, ele não me falou nada, aí depois foi e me falou. Filho, aconteceu um negócio aqui chato. Foi, pai. Fui frear a caminhonete, mas ele não falou que era cachaça. Fui frear a caminhonete, infelizmente a caminhonete não parou e eu derrubei o portão com tudo aqui, caiu todo o telhado de cima, acabou o teto dela e tudo. Eu só ri, cara, e ia fazer o quê? Então, tem uma situação que é engraçada que aconteceu. Eu não lembro bem a idade que eu tinha, mas eu estava com meu primo Marconi e o finado Biloto, que era muito amigo do vô. E era um final de semana e o vô tinha tomado umas. Quando ele estava bêbado, ele era bom demais para dar dinheiro pra gente e para liberar o carro para mim. Eu era a segunda neta mais velha e o Marconi estava aqui passando férias e a gente queria ir na Boa Vista. E ele tinha uma F1000 nessa época. E eu não sei o que eu tinha na minha cabeça e fui querer tirar a F1000 da garagem, que era bem estreita. O Marconi queria tirar e eu não quis deixar, ele ficou zangado comigo, eu que vou tirar. E aí fui começar a tirar a F1000 da garagem e simplesmente ralou a bicha todinha. E aí eu fiquei nervosa, aí fui atrás do finado Biloto para ele terminar de tirar a F1000 de dentro da garagem, porque eu já tinha feito a merda mesmo, eu queria ir para onde eu queria ir. E fui lá, o Biloto veio, tirou a F1000 da garagem e a gente foi parar na Boa Vista, eu, Marconi e o Biloto. Nessa época, era a época de chuva, então lá para Boa Vista tinha tipo uma lagoa de lama misturada com água. E nem tchum. Enfim, paramos na Boa Vista, tomamos banho e voltamos para São Luís, para Barra do Corda. Então, quando a gente chegou aqui, o carro estava simplesmente imundo de lama e ralado. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí saímos procurando na época aqui na Barra do Corda, acho que tinha uns 2 lava-jatos só. E fomos parar lá nas Tabocas, mas estava tudo fechado. Eu lembro que acho que a gente encontrou um lava-jato aqui pela Trizidela. E o cara só passou ali por cima a água. Só que a pior parte, ele não fez, que foi lavar o motor. E aí, no outro dia, que meu avô acordou, que foi olhar a F1000 já suja a parte de fora. E aí, já foi botando a culpa em quem? Na tia Irismar. Irismar, pra onde foi que tu foi nessa F1000? E aí, a tia, não, papai, eu não peguei, não. O senhor deu pra Karime ontem. Eu dei pra Karime? Não, deu, papai, o senhor deu. E aí, ele foi olhar. E eu, nessa época, a minha mãe morava na casa da minha avó. E aí, eu saí, foi cedo daqui, fui pra lá com medo de apanhar. Passei o dia inteiro pra lá. Em resumo, quando eu voltei, eu achava que ele ia ficar com mais raiva por conta da batida. E, no entanto, ele ficou brabo porque o motor do carro tava só lama. Enfim, não escapei da taca nesse dia. Mas, assim, foi um fato muito engraçado. Que hoje eu paro pra pensar que coragem eu tive de fazer uma coisa dessa. Quando ele tava de ressaca, era muito enjoado. Mas quando tava bêbado, era bom demais. Dava dinheiro, soltava o carro, fazia tudo que a gente gostava. Só era ruim o outro dia. Nesse momento em que ele tava assim, ele era fácil de dar tudo pras pessoas, né? Principalmente pra gente, neto. Vou me dar 50 reais. Ixi, ele pegava ali e dava na memória, porque ele tava meio, né? Então, às vezes, o povo se aproveitava desse momento e, né? Não, mas era engraçado, sempre ele botava apelido nos que eu achava engraçado demais. Toda pessoa que trabalhava aqui, ele botava apelido. Eu só não lembro os apelidos, né? Mas ele tinha muita travessura aí com esse povo que trabalhava aqui. Ele botava muito apelido. E quem gostava de botar apelido era ele. Bem no carnaval, ele bêbado, passou com um jipe que botavam as cordas para interditar a praça e ele passou com um jipe e quebrou a corda. Eu sei que falaram para a polícia prendeu ele e ele acabou sendo preso. Aí foi confusão, que a polícia conseguiu soltar ele da delegacia lá do presídio, né? E aí depois disso
A polícia pediu pra gente deixar ele trancado, e ele querendo sair, como se fosse uma criança, e nós trancando tudo, a casa toda para ele não sair, período de carnaval. A polícia disse que o carnaval todo ele tinha que ficar em casa, senão ele não ia mais sair. E assim, N histórias que a gente sabe. Essa eu presenciei, né, da delegacia. Eu fui até justamente na delegacia olhar ele lá, preso e tudo. Aí teve um dia, lá no São José dos Pacheco, tinha a casa do compadre dele. O compadre dele morava numa casa e ele na outra. E o que dividia a casa, a parede era de palha. Só que ele falou pro compadre dele que ele tinha que desocupar a casa tal dia. Ele tinha tomado uma, mas na brincadeira. Então o compadre dele pensou que era de verdade. Só que ele falou pro compadre que se o compadre dele não desocupasse a casa no outro dia, ele ia tocar fogo na casa de pai. Então, isso é uma das brincadeiras que ele tirava quando ele estando bêbado, né? Ele tinha um amigo que era vizinho nosso, Biloto, né? Eles eram muito, muito amigos, aprontavam todas pela cidade. E um dia eles foram na funerária e compraram um caixão, cada um. Bota 2 caixões dentro desse jipe aqui, jipão vermelhão, que ele chamava pica de cachorro. Esse que era o nome que ele chamava, né? Bota 2 caixões, um para rico e um para pobre. Aí de noite, foi 6 horas da tarde que ele fez isso aí. Foi para tudo quanto é lugar, para cabaré, para tudo quanto é lugar que tinha, ele foi com esses 2 caixões dentro do jipe. O Paulo Pereira passou aqui com o Biloto e um caixão no jipe. Quem foi que morreu? Aí a cidade ficou em pânico, sem saber se tinha morrido alguém e tudo. E assim, todo mundo ria. Depois dele bêbado, ele foi devolver o caixão. O dono da funerária chamou ele. Foi que ô Pereirão, os caixões, toma teus caixões, me dá meu dinheiro que não morreu ninguém. Ele chegava na casa da mamãe e dizia assim, a mamãe dizia, conversando ali com ele e tudo, ele dizia, minha irmã, hoje eu tô com tantos dias, digamos assim, 30 dias sem beber. Mamãe, ótimo. Ele disse, vou começar a beber, cada dia vai ser uma cerveja, cada dia. Isso que era a mamãe dizendo, cada dia vai ser uma cerveja, pra ele. E ele dizia, se é 30 dias, pois então eu vou tomar num dia 30 cervejas. Olha, o legado que o nosso pai nos deixou foi a responsabilidade, foi a honestidade, que acima de tudo, a educação que ele deixou para nós. Honestidade, sinceridade. E assim, se você fosse amigo dele, ele arrancava a camisa e dava para você. De amor, porque ele tinha muito amor pela gente, assim. Era respeito, consideração mesmo, entendeu? Caráter, gratidão, graças a Deus, assim, ele deixou muita gratidão. Um ser humano, né? Ser muito humana. Respeitar sempre os mais velhos. Minha infância. Coisa que meus filhos não vão ter, que teve com o vô, com o pai, entendeu? A minha infância. Que foi ótima, foi maravilhosa. Minha infância, minha adolescência. Entendeu? Até ele presente. Foi o que ele deixou de mais importante para mim. De ser uma mulher honesta, sincera. É uma coisa que ele sempre foi muito sincero na forma de falar. Ter responsabilidade na vida, com os filhos, e eu tento passar isso para o meu filho também, de ter responsabilidade com essas coisas. E ser honesto. Ser honesto, responsável, trabalhador, e dar sempre exemplos bons. E disse, tem uma frase que ele dizia sempre assim, que tu já deve ter ouvido que eu já te falei isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é uma frase que eu herdei dele. O outro é que ele usava sempre, que ele dizia que ele tinha lá, até lá no Sete Rodas, tinha bem na frente do Sete Rodas, uma churrascaria que tinha aqui, uma churrascaria da seteria. Diga-me com quem andas que direi quem tu és. São as frases que ele sempre falava pra gente, mas essa primeira que eu falei era a mais usada dele. Moral da história, não faça nada errado. Mesmo você vendo que eu estou fazendo errado, não faça, procure fazer correto. Aí quando ele estava doente, ele falou assim, minha filha, que é, papai?
segue aqui minhas costas. E se erguei. Ele sentou na tábua, eu se erguei. Ele disse assim, minha filha, eu vou lhe pedir uma coisa. Parece que está adivinhando que não ia voltar mais. O que é, papai? Você não é para vir pro Rio, mas sozinha mais não. Você tem que vir com uma pessoa. Vou lhe pedir, você não vem mais pro Rio só. Tá bom, papai. Aí ele andou a casa todinha, Vitor Manuel, todinha essa casa aqui. Eu estava nos quartos, aí botou o óculos escuro no rosto, pegou o chinelo dele, botou assim num canto, aí foi para São Luís. Aí pronto, foi embora, morreu. Ave Maria, aqui nós chegamos aqui, a casa estava cheia de gente. E coisa aí para comer, e eu gritando, me pegaram no braço, botaram dentro de casa, eu chorando. Que ele voltasse, que ele ainda tinha muitos anos de vida. E que a gente continua amando ele. Obrigado por tudo. Muito obrigada. Porque de muitos momentos em que foi difícil pra gente, ele esteve ali, sempre, sabe? Não soltou a mão, ficou sempre lá, perto. Mesmo quando eu morava em Brasília, que ele ia pra lá, ele foi um segundo pai mesmo pra mim. E o que eu pediria, o que eu falaria pra ele é muita gratidão por tudo que ele fez por mim e pelas minhas irmãs. Sou muito grata, muito. Vô, obrigado por tudo, né? Enquanto o senhor esteve entre nós, o senhor foi o melhor vô do mundo e o senhor foi muito cedo, né? Era para ter ficado aqui para ensinar mais e mais. Que ele vê tudo pra mim. Foi tudo pra mim. Tudo que ele pode imaginar. Tudo. Um exemplo de tudo pra mim. Ele foi. Tudo mesmo. Que eu amava muito ele. Eu nunca tinha sentido uma dor tão grande quanto foi a de ver ele no caixão. É uma dor que até hoje eu lembro. Eu nunca imaginei que seria uma dor tão grande. Infelizmente, a gente só se dá conta quando perde. Eu queria muito que ele tivesse conhecido meu filho. Quando ele faleceu, eu estava de 4 meses grávida. Então eu queria muito que ele tivesse conhecido o Ian Lucas. Que o Ian Lucas tivesse a oportunidade de conhecer o avô. De ter essa figura masculina, de ter uma lembrança do avô que cuidou muito bem da mãe dele, que da forma dele, ele não sabia muito demonstrar o amor. Então, se eu pudesse fazer diferente, eu teria ensinado ele a dizer que amava. Porque eu acho que eu nunca escutei ele falar que amava ninguém. Mas lá no fundo, do jeito dele, ele amava muitas pessoas da família dele. E a forma dele de falar e de brigar era amor, mas ele não sabia demonstrar. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria pra ele que eu amava muito ele. E que ele, pra mim, era uma pessoa muito importante. Na época, infelizmente, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E não tinha passado por tudo que eu já passei. Então, se eu pudesse voltar, eu olhava bem no olho dele e dizia: pô, eu te amo. Oportunidade a gente sempre tem. Mas eu não consegui falar isso pra ele. O meu arrependimento é esse. É indescritível
o que ele era pra gente. E assim, eu gostaria muito que ele tivesse conhecido a Isabelle, porque ela é muito amável comigo, com a mãe, com a irmã. Eu acho que com o meu pai seria um xodó, porque quando a Isabelle foi nascer, falei, olha, eu tenho 3 irmãos, são 3. 2 irmãos, as filhas nasceram com cara japonesa. Se a minha nascer com cara diferente, não é minha. E tá aí a Isabelle aí para contar a história. Só agradecer ele, tudo que ele me ensinou. Que eu poderia ter dito, como a Karen mesmo falou, cada um tem uma maneira de amar. Tem uma frase da Agnaldo Timóteo, que tem até uma música que é os brutos também amam. Eu sempre uso isso aqui, tu já deve ter ouvido aí. Cada um tem uma maneira de demonstrar como você ama, você gosta de alguém. Às vezes até com coisas grosseiras, mas você está ensinando que você ama essa pessoa. E dizer para ele que ele foi a pessoa mais importante da minha vida, que só agradeço a Deus por ter tido ele como meu pai e rezo muito para que Deus o tenha em um bom lugar.